Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs. Cumprimento com satisfação a todos através de mais um estudo da Palavra de Deus. Para tanto, eu gostaria de convidá-los a uma oração antes de abrirmos a Palavra de Deus. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu cuidado, o teu amor, o teu carinho, a tua misericórdia que tu tens tido conosco ao longo de nossas vidas. Perdoe os nossos pecados e faltas, de nossos lares representados e de todo o teu povo que habita sobre a face da terra. Prepare-nos, Senhor, para receber a tua mensagem. Unja-nos com o poder do teu Santo Espírito, capacitando-nos a compreender, ter condições de praticar e de transmitir ao mundo ao nosso redor. Dirija-nos ao executar o teu chamado para cada um de nós. Nós te pedimos e te agradecemos essas bênçãos, confiados inteiramente nos méritos de teu Filho amado Jesus. Amém. Hoje temos uma lição muito interessante: fé e cura. Duas palavras pequeninas, mas tão procuradas, grandiosamente procuradas ao longo da história. Duas gemas raríssimas do tesouro celeste, à nossa disposição o tempo todo. Contudo, muito pouco utilizados, de fato. Qual é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Foi o que Jesus perguntou em Mateus capítulo 9, verso 5. E perguntou diante de um cenário onde a liderança da igreja questionava dentro do seu coração sobre a questão da procedência espiritual de Cristo, sobre o perfil e o comportamento religioso dele. Questionavam de forma absurda, no íntimo, a missão do Mestre. E veremos que essas duas pequeninas palavras se tornaram gigantes diante dos olhos de todos aqueles que ali estavam. Segundo tema, tocando o intocável. Por que tocando o intocável? O que temos relatado aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, do verso 1 ao 4, é um relato de ousadia muito grande de um leproso contemporâneo de Nosso Senhor. No livro de Levítico, no capítulo 13, do versículo 44 ao 50, temos ali, dentro da redação da lei de Moisés, instruções severas com relação ao perfil sanitário da lepra e ao comportamento de relação com ela. O leproso deveria ser totalmente isolado da comunidade e qualquer coisa que ele tocasse se tornaria imundo. Qualquer um que se tocasse nele se tornaria imundo. Aqui no Evangelho de Mateus, um leproso que deveria estar lá do outro lado, fora dos muros da cidade, avança para dentro da cidade, percebendo de longe a movimentação das pessoas acompanhando a Cristo. A notícia corria de maneira fantástica e todos sabiam do que Cristo vinha fazendo. E todos queriam, de alguma maneira, se aproximar dele. Os outros leprosos continuaram lá. Quantos que desejariam a aproximação do Mestre? E Cristo se posicionou numa distância que, quem sabe, aquele leproso, junto com todos aqueles companheiros que ali estavam no isolamento, do outro lado, fora dos muros, conseguia de longe vê-lo.
E um teve essa ousadia de fé, de avançar de qualquer jeito na cidade, correndo, e chegar pertinho do Salvador e dizer para ele: se quiserdes, pode curar. Por que ele disse se quiserdes? Dentro da cultura dele, do que ele aprendeu, da maldita tradição, eles achavam que estavam enfrentando aquilo por causa de pecados deles. E não simplesmente porque vivemos num mundo cheio de pecados e com consequências funestas a todo instante, tendo ou não tendo plantado motivos para colher aqueles resultados. A chuva cai sobre bons e sobre maus. Isso até hoje é assim. As pessoas hoje, ao adoecerem, já pensam logo: ah, cometi pecado, foi por causa dos meus pecados. Não, nem sempre. E o pior é que nós colhemos, às vezes, que não plantamos também. As pessoas são chamadas, às vezes, para servir ao ministério da dor, para propósitos grandiosos na relação com Deus e com o semelhante. Como Jó é um exemplo bíblico. Foi um propósito desse, para servir ao ministério da dor, e teve a sua recompensa. Coisa maravilhosa. Mas o leproso, ele tinha certeza de uma coisa: o que estava acontecendo com ele e o que poderia acontecer com ele. Uma única coisa poderia ser a causa e o efeito de tudo, e a solução: a vontade de Deus. Se quiserdes, pode curar. E a resposta de Cristo, frente à ousadia dele, frente à fé dele: eu quero. E o curou. Tocou no leproso e o curou. Outra grande ousadia. A ousadia do leproso foi correspondida pela ousadia de Cristo. E de imediato Cristo reconduziu a igreja. Olha, procura o sacerdote e se apresente a ele para cumprimento da lei de Moisés. Ser declarado de fato limpo e voltar à sua vida normal. Quantas pessoas hoje em dia ficam de fora da igreja, contemplando, quem sabe, Jesus de longe, contemplando a verdade de longe. Não tem a ousadia de deixar as coisas que estão fazendo, que estão impedindo a aproximação de Cristo, e avançar na fé. E por isso, colhem, convivem com essa lepra do pecado o tempo inteiro, carcomendo o próprio corpo, as próprias emoções, levando o nosso sistema imunológico a uma debilidade sem igual. E acolhemos resultados funestos justamente por falta de ousadia de fé, de nos aproximarmos, de tomarmos decisões seguras ao lado do Salvador. O Romano e o Messias. Terceiro tema. Mateus 8, de 5 a 13, tem outro relato maravilhoso de fé. Aqui, no verso 6 desse relato, nós percebemos que o indivíduo estava acamado, era paralítico e estava terrivelmente atormentado. Qualquer um consegue ver o estado de nervo que esse servo estava vivendo por causa da doença que ele estava sofrendo. De uma hora para outra, o indivíduo sadio ficar paralítico, deprimido, nervoso e de cama. Não tinha cadeira de roda naquele tempo. Ficou paralítico, era de cama, de maca. Para andar era só de maca. E contar com a bondade dos semelhantes. Mas o seu patrão, valorizando
a amizade e principalmente a relação de amor fraternal com seu funcionário, uma questão de humanidade espontânea. Ele, sendo um indivíduo que servia a um império idólatra, que tinha uma estrutura religiosa idólatra, simplesmente tinha uma plena admiração pela verdadeira religião. E quando ouviu falar do Salvador, ele se dispôs, no seu tempo vago, na sua hora de folga, a procurar o Mestre em prol do seu servo. Quando ele conversa com Cristo, no verso 7, Cristo se propõe aí outra ousadia. Um judeu entrar debaixo do teto de um romano. E no verso 8 ao 9, o centurião expõe a sua fé de maneira extraordinária. Não, Senhor. Eu tenho plena consciência, Senhor, das orientações que a sua igreja vive a respeito da relação com o Império Romano. Não tem a menor necessidade do Senhor ir lá. Mas eu digo uma coisa: basta que o Senhor diga uma só palavra e o meu servo será curado. Do verso 10 ao 12, nós temos um registro bíblico da admiração divina e reconhecimento de uma fé tão genuína e vinda de alguém que jamais se imaginasse tamanha conduta. Ele, de imediato, esse centurião romano, se tornou um exemplo de fé para a liderança religiosa da igreja verdadeira naqueles dias. Jesus chegou a dizer: ainda não vi em Israel tamanha fé. E dispensou o centurião com a certeza de que o seu servo estaria curado naquele momento. Quantas pessoas de boa fé que vêm como os reis magos de longe, vindo de religiões que não praticam a verdade, que não pregam a verdade, pelo contrário, que temem a verdade, e agora vem disposto a abraçar com toda a boa fé a verdade, como se fosse uma armadura de guerra, para enfrentar as trevas com holofotes de luz nessa armadura. E assim estava esse centurião, esse guerreiro. Quarto tema: demônios e porcos. Interessante. Esses dois nomes colocados em paralelo demonstram um perfil comportamental praticamente idêntico. Mateus capítulo 8, verso 25 ao 34. Lá na primeira lição nós citamos esse aqui como um dos textos que os copistas registraram alguns equívocos com relação ao ocorrido de fato na época, relatado por Marcos e por Lucas. O que Mateus escreveu originalmente, sim, com certeza estava idêntico. Mas vimos que, conforme estudos aprofundados, esses equívocos ocorridos, que não só a quantidade de endemoniados, mas também Marcos e Lucas afirmam que era endemoniado Gerazeno, e Mateus está dizendo que era Gadareno. São cidades distintas, distantes uma da outra, ali na região mesmo de Decápolis, mas cidades distintas. São duas incoerências no mesmo texto.
uma incoerência matemática e outra geográfica. Mas mesmo com essas incompatibilidades que surgem daqui e dali, fruto de trabalhos desses copistas, mesmo a Bíblia tendo sido agredida como foi ao longo de sua história, como eu afirmei na primeira lição desse trimestre, o Espírito Santo, de forma absoluta, nos guia em toda a verdade. Ele consegue montar esse quebra-cabeça no conteúdo da palavra de Deus como um todo, e conseguimos enxergar, entender a verdade e ensinar a verdade. Como esse contato com o Espírito Santo que nós temos é como se ele nos desse uma Bíblia chipada, um pequeno chip celeste, que ao conectar com o Espírito Santo, conectar com a luz, abre todo o sistema de arquivo sagrado e conseguimos entender a palavra de Deus conforme a sua origem, conforme o seu relato de fato e o que Deus quer para nós através da palavra de Deus. Isso é um milagre que acontece a todo instante em que conectamos com Ele através da oração e do estudo da palavra de Deus. E Ele sempre nos conduzirá nas sendas do viver cristão, nas sendas do cumprimento da vontade de Deus. Mas uma coisa é certa com relação a esse relato de demônios e porcos: os demônios são porcos e levam seus portadores do chiqueiro para a desgraça. Não vale a pena conviver com porcarias demoníacas. Todos os demônios são porcos e toda a sua conduta é um chiqueiro. E quem brinca com ele não vai só para o chiqueiro, vai para a desgraça absoluta da vida. Ele é treva e só quer levar para as trevas. E ao nos envolvermos com a luz, temos luz, poder, presença do Santo Espírito, do Filho de Deus vivo conosco, para vencermos as trevas. Para ao invés de ir para o chiqueiro e para a lama, irmos para a luz e para o reino eterno, para a redenção. Levanta-te e anda. Aqui é outro relato interessante, Mateus capítulo 9, de 1 a 8. Mateus, aqui nesse livro de Mateus, aparece uma pequena compilação desse relato que tanto Marcos quanto Lucas mostra claramente que foi aberto um telhado em cima, um detalhe importantíssimo. Foi aberto um telhado e pelo telhado eles desceram o paralítico. E Mateus apresenta somente um pai-bola, um bate-volta desse assunto. Não trata desses detalhes tão importantes para a composição da fé. Mas o enfoque que dá origem a esta lição nesta semana, aqui apresenta em todo o contexto, tanto de Mateus, Marcos quanto Lucas, que é a exibição da fé dos líderes da igreja que ali estavam, a natureza de fé obscura que eles tinham e da verdadeira fé que Cristo morreu e ressuscitou para nos mostrar, para nos ensinar a ter de verdade, que aqueles companheiros do paralítico e o paralítico já estavam exercendo. O paralítico chegou, seus companheiros o trazendo, e percebeu que a casa estava lotada, não tinha como chegar até Jesus. Não tiveram dúvida, subiram pelo telhado e desceram ele em cordas diante de todos. E Jesus, ao olhar de forma mansa e humilde para aquela cena, imagine, irmãos, o tanto de cisco que não caiu do telhado em cima da cabeça de todos que ali estavam, inclusive do Salvador. Que situação embaraçosa aquela ali. Um sermão de Cristo, um sermão do Salvador sendo interrompido por uma cena dessas.
E todos se afastaram do lugar para abrir espaço para descer. Presta atenção, nós estamos falando de uma abertura de telhado, quem sabe de uma palhoça, sendo desmontada por completo, quase um lado ali daquele cômodo, sendo tirado quase que completamente, para descer uma cama inteira, uma maca, com alguém deitado dentro. Presta atenção, que coisa mais séria. Uma maca, ela tem pelo menos uns 2 metros de comprimento aí, por 80, 90 centímetros de largura, com uma pessoa ali, quem sabe de 70 quilos, deitado. 4 pessoas em cima do telhado, 4 pontas de corda em cada canto daquela maca, e descer até onde estava Jesus. E Jesus, eu imagino que o ar de sorriso no rosto dele, porque Cristo estava assistindo aquilo de longe, estava sabendo de tudo que estava acontecendo lá fora, e ele assistindo e percebendo o terrorismo que aqueles líderes de igreja que estavam ali estavam exercendo naquele momento, de assistir um negócio daquele. Imagino que aqueles líderes estavam imaginando, mas tinha que acontecer um negócio desse, né? Quero ver como é que ele vai fazer agora com uma atrapalhada dessa, que embaraço, que trem mais desajeitado. Quer dizer, eles achando jeito de criticar aquela descida. E aí quando Jesus olha para ele e fala a coisa que eles nunca imaginavam que ele falaria: os teus pecados estão perdoados. Meu Pai amado, aqueles homens ficaram enfurecidos, não expressaram, mas dentro do seu coração eles ferveram. Esse homem blasfema, como é que fala que pecado perdoado? Ele tem poder de perdoar pecado? Imagine Jesus tirando o olhar do paralítico e voltando para aqueles líderes da igreja e perguntando para eles: eu vos pergunto, o que é mais fácil dizer? Perdoado lhes são os seus pecados? Ou dizer-lhe: levanta? Para vocês saberem que o Filho de Deus tem poder para perdoar pecado, eu digo, o que é mais fácil? Levanta, toma o teu leito e anda. Meus amados, aqueles homens saíram dali emudecidos e furiosos, prontos a tramarem a morte de Cristo, porque aquilo humilhava as tradições, aquilo humilhava a religião deles, os rituais, toda forma de princípio religioso aprendido por eles e ensinado ao longo de centenas de anos, transformado em tradições, foi quebrado por algo totalmente novo, por uma luz totalmente nova aos seus olhos. Saber que alguém, ainda mais um membro da raça caída, pudesse agora perdoar pecados. A questão é que esse membro da raça caída foi também o pioneiro da raça eleita. Era o Filho do Deus vivo. Era a divindade se fazendo humanidade para resgatar a raça caída. Nada mais, nada menos que isso. E nada mais, nada menos do que a cura, o espetáculo da fé. Por isso que quando abraçamos com Cristo, Ele é o Deus do impossível. Para Ele não tem nada impossível, muito menos difícil. Ele simplesmente é. E o que o verso 6 a 8 mostra é a admiração que todos ficaram, porque Deus tenha dado tamanha autoridade a homens, e ali Cristo estava sendo visto como um homem, e de fato Ele era. Só após a sua ressurreição é que Ele reassumiria a sua condição divina. Meus amados, o fundamentalismo tem deixado marcas horríveis na história da humanidade, e ele continua.
das formas mais silenciosas e disfarçadas. Ele está aí. Em todas as religiões existem fundamentalistas que não estão dispostos a ensinar a luz, estão dispostos a ensinar a luz artificial que eles desenvolveram. Aquela que Jesus falou, cuidado para que a luz que há em ti não seja trevas. Esses fundamentalistas querem ser as evidências, querem manipular o mundo. E nós precisamos estar atentos a isso, para não sermos vítimas de fundamentalistas. Nós precisamos lembrar que fanatismo tem cura, antes que se transforme numa doença incurável e nos leve à morte. Levanta-te e anda, foi a ordem dele. Para qualquer doente é essa mesma ordem. Levanta-te e anda. Siga a luz de fato, porque vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Deixar os mortos sepultar seus mortos. Sexto tema. Mateus 8, de 18 a 22. Tem uma expressão intrigante. Quando Cristo afirmou isso para aquele que primeiro queria sepultar o pai dele, antes de seguir a Cristo, Cristo estava deixando uma lição bem clara de prioridades em nossas vidas. Ele próprio se identificou como o caminho, a verdade e a vida. Teria sido bem mais prudente se aquele indivíduo, ao invés de dizer isso, tomasse na mão dele e dissesse: vamos lá ressuscitar meu pai. Cristo estava provando para ele que ele estava morto. Deixa os mortos sepultar seus mortos. Porque quando nós priorizamos qualquer coisa que não seja Cristo, nós nos identificamos como um zumbi ambulante. É zumbitismo puro. Querer priorizar qualquer assunto na nossa vida antes de Deus. Por isso, procurar o reino de Deus em primeiro lugar é a certeza que o resto será acrescentado. Aquele indivíduo devia ter chamado Cristo para ir lá ressuscitar o pai dele e não pedir permissão para se separar de Cristo para ir lá fazer o sepultamento do pai. Qual tem sido a minha e a sua prioridade? É de nos abraçarmos com o único caminho, verdade e vida, de fato? Ou estamos tentando resolver um monte de coisa antes, para depois assumirmos a nossa responsabilidade com a missão do ID? Já pensou nisso? Já parou para analisar a seriedade desse assunto? E isso é puro zumbitismo religioso. Está agindo como um morto para a palavra de Deus e para Deus. Por isso que ele disse: deixa os mortos ressuscitar seus mortos. Diante da própria vida, o indivíduo falar um negócio daquele, tendo assistido tantos milagres como ele já tinha assistido e ouvido falar, realmente agiu como um zumbi ambulante. Sétimo tema: podes tornar-me limpo. Meus amados, essa lepra do pecado, que nos leva à falta de fé, que nos leva à morte, nós só nos livraremos dessa lepra pecaminosa se permitirmos que Ele governe a nossa vida, que Ele nos cure. E Ele provou, após o Calvário, que Ele pode. E que Deus abençoe a mim e a você, meu amado irmão, minha amada irmã. Que nós assim façamos, para a honra e a glória de Deus e o crescimento nosso na verdadeira fé, na graça do Salvador. Santo Deus, muito obrigado por instruções tão seguras, tão sólidas, para o crescimento de nossa fé. Fortaleça-nos e capacita-nos a praticarmos com os teus ensinos, para que naquele grande dia
sejamos encontrados entre os salvos. Nós te pedimos e agradecemos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.